Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Eu sou a professora Rosimeire e vou estar com vocês na disciplina de práticas de gestão de pessoas. Para iniciarmos, falando aí, dando uma ênfase importantíssima a essa disciplina, nós podemos dizer que o campo da administração de recursos humanos, ele é amplo e, além disso, ele é muito diversificado e abrangente. Ele vai desde os métodos de contratação de colaboradores, a teoria de como as organizações elas devem funcionar para que possam trazer qualidade de vida no ambiente de trabalho. E esse funcionamento entre a contratação e como que a organização ela deve se proceder neste aspecto são as limitações e são também os desafios que as organizações, de modo geral, vêm enfrentando nesse mundo contemporâneo. E para começarmos, então, vamos ao nosso primeiro, ao nosso primeiro objetivo da primeira semana, que é abordar o conceito de recursos humanos e suas políticas. Então, nós vamos conhecer quais são esses conceitos e que políticas essa área ela desenvolve para que a organização ela tenha esse setor, o setor de recursos humanos, como um setor diferenciado, um setor competitivo. Além disso, identificar a relevância da cultura e do clima organizacional, da definição das práticas e políticas de gestão. Hoje, podemos dizer que uma organização, ela consegue dizer o que ela é, qual que é a sua missão, qual que é a sua visão, quais são os objetivos, a partir do momento que ela tem uma cultura, a partir do momento que o clima organizacional dessa organização é fortalecido. Além disso, entender o processo de recrutamento de pessoal dentro do contexto da admissão do colaborador dentro da empresa, bem como as duas formas de recrutamento. Então, neste material, dessa primeira semana de aula, nós também iremos falar a respeito do recrutamento interno e do recrutamento externo. Quais são os pontos positivos ou quais são aí as vantagens e as desvantagens de se recrutar o colaborador, aquela pessoa que já trabalha na organização, e ao mesmo tempo qual é a vantagem e desvantagens de contratar aquela pessoa que está lá no ambiente externo. Além disso, conhecer os conceitos de seleção de pessoal e seus processos de escolha do novo colaborador. Então, a partir do momento que eu passo aqui, pelo processo de recrutamento e seleção, onde eu busco selecionar aquelas pessoas que, querendo ou não, compartilham, que vão ao encontro da cultura da organização. Então, recrutei essas pessoas, e agora? Qual a estratégia que eu vou utilizar para escolher aquele talento, aquele indivíduo que vai poder contribuir com o crescimento da organização? Bem, e por fim, abordar o conceito de administração de benefícios e as regras para definir as políticas de benefícios. Lembrando que esses benefícios, muitas das vezes, é o que vai fazer com que a rotatividade ou até mesmo o absenteísmo naquele ambiente de trabalho ele seja minimizado, ele seja mitigado ao máximo possível. Porque quando nós trabalhamos numa empresa e quanto mais benefícios a gente tem nessa empresa, significa dizer que essa empresa preocupa com a nossa qualidade de vida, significa dizer que essa empresa ela se preocupa com o nosso bem-estar. E isso pra gente é muito importante, porque muitos escolhem aquela organização para trabalhar a partir do momento dos benefícios, em relação aos benefícios, quais são aí os benefícios que a organização ela disponibiliza, e a partir desses benefícios é que ali o colaborador ele vai pensar assim: então já que ela está dando esses benefícios, o que eu posso contribuir nesse aspecto? Bem,
Começando então aqui um pouquinho falando a respeito, né, da área de recursos humanos, a valorização do fator humano no campo do trabalho vem passando por grandes mudanças. E ao longo das últimas décadas, e apesar de não ocorrer uniformemente em todos os contextos, vem trazendo o ser humano e suas necessidades para o centro das preocupações. O que isso significa? Que em décadas passadas, o ser humano ou o indivíduo dentro do ambiente de trabalho, ele não era considerado uma pessoa tão importante. Era considerado uma máquina, era aquela pessoa que simplesmente poderia trabalhar para a organização, que não teria ali condições de tomada de decisão, de ser criativo, de ser inovador. Então, o ser humano, o indivíduo nessas organizações, eles não eram valorizados no seu potencial. Então, devido aos estudos aí, né, das teorias clássicas e das teorias neoclássicas, das teorias clássicas, né, da abordagem clássica de Taylor, Fayol e Automaio, assim como também das teorias neoclássicas que acabaram trabalhando justamente com a questão do comportamento do indivíduo dentro do ambiente e fora do ambiente de trabalho, esses processos eles foram mudando, esses entendimentos foram mudando, foram alterando, até porque começaram a pensar e perceber que o ser humano ele é importantíssimo no ambiente de trabalho. Não adianta nada uma organização ela ter uma tecnologia de ponta, ela ter todos os processos possíveis para se produzir, mas ela não valoriza o seu ser humano. Ela não qualifica o seu ser humano. Ela não qualifica aquelas pessoas que estão ali dentro do ambiente de trabalho. Isso significa dizer que se uma organização ela não dá devido valor ao seu colaborador, esse colaborador, ele na melhor oportunidade que ele tiver, ele vai sair dessa organização. Ele não vai ficar nessa organização. E ao mesmo tempo, por que ele vai vestir a camisa, sendo que nessa organização ele não está sendo valorizado? Então, começaram a perceber que as organizações que eram competitivas ou que são competitivas hoje, que têm um diferencial, são aquelas em que os seus colaboradores são valorizados, porque são eles que vão fazer todo o processo acontecer. E eles é que vão captar ou não mais clientes, ou até mesmo o próprio indivíduo que vai trabalhar de forma eficiente, eficaz e efetiva para justamente fazer com que a organização atinja ali seus objetivos. Então, esse entendimento, ele vem justamente passando por essas grandes mudanças, justamente pelo fato de que começaram a perceber que as pessoas dentro da organização, elas fazem a diferença. Embora essas mudanças elas possam parecer por vezes algo natural, deve-se salientar que elas decorrem de construções coletivas marcadas por eventos cruciais que possibilitaram a evolução na perspectiva da importância do fator humano nas organizações. Então, ou seja, isso não aconteceu de forma individualizada. Isso também não aconteceu ao acaso. Foram devidos estudos, devido vários experimentos, justamente para o quê? Para buscar a eficiência e eficácia produtiva dentro da organização, que esse processo de valorização do fator humano passou a ser levado em consideração. Bem, e aí, quando nós falamos nas pessoas, quando nós falamos na importância do fator humano dentro da organização, nós temos que fazer aqui uma reflexão a respeito disso. Como que eu posso, dentro deste processo, dentro dessa perspectiva, escolher aquela pessoa que vai ao encontro das políticas, que vai ao encontro da cultura, da missão, do clima organizacional. Então, como que os gestores eles podem trabalhar para que
estas pessoas consigam desempenhar o seu trabalho da melhor forma possível, sabendo-se que as máquinas, as tecnologias, assim também os recursos financeiros e as estratégias, elas não são suficientes para que se faça uma organização. Então, organização são pessoas. Então, as pessoas, elas que são e que vão dar características, que vão ser os pilares da organização. Estas pessoas, com suas crenças, com seus desejos, com as suas frustrações, que vão realmente fazer com que aquela organização ela exista ou não. Fazer com que aquela organização ela cresça ou não. Então, qual é essa perspectiva? De que forma o gestor ele pode trabalhar, sabendo-se que essas pessoas são aquelas que vão justamente fazer com que o trabalho ali naquele ambiente seja um trabalho que vá gerar, né, vantagens, tanto para a organização, quanto, né, para a própria pessoa, o crescimento pessoal e profissional daquele indivíduo que ali trabalha. Pois bem, então o Departamento de Recursos Humanos, nessa perspectiva, ele é muito amplo. Ele abrange várias áreas. Antes, essas áreas eram apenas aquelas áreas de recrutamento e seleção, questão da análise dos cargos e salários, da necessidade de treinamento. Então, era algo muito focado para essa etapa, para aquilo que estava relacionado aos aspectos de tentar modelar o comportamento do indivíduo. Hoje, essa área, em muitas empresas, ela é trabalhada como a área da gestão de pessoas. Recursos humanos é a mesma coisa que gestão de pessoas. Mas, o que seria realmente? De que forma essa área ela mudou esse conceito? Então, mudou esse conceito a partir do momento em que percebeu-se que a área de recursos humanos, por ser muito abrangente, ela trabalha com outros aspectos, que não seja, por exemplo, a questão da punição, né, da advertência, ou da contratação ou da demissão. Então, nessa nova era da informação, esse conceito de recursos humanos, ele está sendo alterado para administrar pessoas, ou gerenciar pessoas, ou liderar pessoas, sendo que os colaboradores, neste aspecto, é o principal ativo da organização. É esse colaborador que vai fazer com que a empresa ela atinja seus objetivos, que ela vá conseguir ter o seu diferencial no mercado competitivo. Então, dentro dessa perspectiva, as pessoas dentro da organização, elas são elementos fundamentais para o desenvolvimento da empresa. E elas devem estar alinhadas ao desenvolvimento estratégico da empresa. Só que para fazer esse alinhamento, é necessário que essa área ela trabalhe de forma eficiente, eficaz e efetiva. Já começando justamente pela questão da seleção, né, e do recrutamento, principalmente, porque se eu consigo recrutar pessoas, aquelas pessoas que eu imagino de acordo com ali, né, o planejamento dos cargos da empresa, se eu consigo selecionar essas pessoas da forma como a organização a sua cultura organizacional, eu consigo fazer com que essas pessoas elas trabalhem em prol da organização. Então, porque se a cultura da organização é X e eu contrato um colaborador que é Y, que ele não vai ao encontro dessa cultura, esse colaborador ele vai ficar muito pouco na organização. Esse colaborador, ele no primeiro momento, ele vai sair da organização. Ele vai, e mais que ele não saia assim tão rapidamente, ele pode ser que ele doeça nesse ambiente, porque ele vai estar contrariado com aquelas ações, com aquelas atitudes que ele não compartilha. Então,
quando nós falamos nessa questão do desenvolvimento estratégico da empresa, temos que perceber que para que esse desenvolvimento ele aconteça, é necessário que o processo de recrutamento, seleção, a necessidade de treinamento, de desenvolvimento, de oferecer benefícios, tudo isso tem que estar alinhado com as estratégias da organização. Ainda falando aqui a respeito, né, dessa área, nós temos aqui também, né, que a área de RH, ela, de acordo com o Chiavenato, ele aborda essa área, o conceito que ele considera, sobre 3 visões. Então, a primeira visão, quando fala-se de recursos humanos, ele tem-se como esses recursos humanos, essa área, ela fizesse parte da linha de staff, né? O que seria essa linha de staff? Como vocês estão percebendo nessa figura, que aqui eu tenho um organograma, a área de gestão de pessoas é uma área de linha de staff, é uma área de assessoria, tá? Então, ou seja, as pessoas que trabalham nessa área vão estar assessorando o administrador. Então, é essa área que vai fazer com que o recrutamento e a seleção, a necessidade de treinamento, de desenvolvimento, de aumento de salário, de oferecimento de benefícios, é essa área que vai auxiliar o administrador na tomada de decisão. Então, de acordo com o Chiavenato, essa função nessa área e essa função dos recursos humanos, da área de recursos humanos, para ele é uma unidade operacional que funciona como um órgão ou uma linha, né, de staff. Isto é, como elemento prestador de serviços nas áreas de recrutamento, seleção, treinamento, remuneração, comunicação, higiene e segurança do trabalho, benefícios, entre outros aspectos. Então, como vocês podem observar, a área de recursos humanos ela é muito vasta, ela abrange muitos aspectos. Então, ela vai abranger desde a questão da seleção, do recrutamento, até a questão dos benefícios. Então, se eu quero reter um talento na minha organização, ou eu quero atrair talentos, onde é que eu tenho que trabalhar? Eu tenho que trabalhar, neste caso, entende-se que é uma área importantíssima dentro da organização, na visão de Chiavenato. Outra visão dele em relação à área de recursos humanos está relacionada como as práticas de recursos humanos. Como que acontecem essas práticas de recursos humanos? Então, na visão de Chiavenato, essas práticas, elas estão relacionadas ao modo como a organização, ela opera, né, as suas atividades de recrutamento, seleção, treinamento, remuneração, benefícios, comunicação, higiene e segurança. Então, como que esse setor, como que as pessoas, os gestores que trabalham nesse setor, como que eles fazem neste caso para conseguir aplicar da melhor forma possível aquelas ferramentas que vão apoiar a organização nas suas escolhas. Como que essas escolhas, elas vão, como que eu posso dizer, como que elas vão trazer vantagens para quem vai receber benefícios, por exemplo, tá? Então, neste aspecto, Chiavenato fala, né, que além de linha de staff, na visão dele, os recursos humanos também é entendido como uma área em que você pode elaborar ali estratégias para recrutar, para selecionar, para desenvolver, para treinar pessoas, assim como também analisar o próprio ambiente para verificar como que está o clima organizacional nesse ambiente,
como que as pessoas estão se sentindo neste ambiente. Como que está correndo o processo até de liderança, das políticas relacionadas justamente a todos os aspectos que envolvam as pessoas dentro da organização. Bem, então outra visão, né, de Kevenato relaciona-se com a profissão. Então, eu já falei, né, dos recursos humanos como práticas de recursos humanos, tá? Recursos humanos como profissão. Neste aspecto, na visão de Kevenato, refere-se aos profissionais que trabalham em tempo integral em papéis diretamente relacionados com os recursos humanos, a saber, de que forma? Selecionando essas pessoas, treinando essas pessoas, sendo administradores de salários e benefícios, ou o próprio profissional na área de engenheiro, né, engenheiro aqui de segurança, ou os próprios médicos do trabalho, entre outros. Então, a área de RH, ela também possibilita que nela outras sub-áreas possam, né, ser trabalhadas. Bem, Kevenato também, neste aspecto, ele considera que, além, né, dessa questão do RH como a política, né, como ali um processo de crescimento da profissão, ele acredita que para que a política de recursos humanos ela seja aí, né, integrada ao desenvolvimento estratégico, ela é baseada em crenças, valores, né, da empresa e da sustentabilidade, né, da sua sustentabilidade às estratégias da organização. Então, a política de recursos humanos ela é importantíssima ser trabalhada também dentro da organização, porque é com base nela que vai se estabelecer qual é a cultura, são os valores dessa empresa, tá? O que ela carrega, o que para ela é ético, o que não é ético. Então, aqui é realizado uma relação, né, de políticas de recursos humanos que podem ser utilizados em empresas de qualquer tamanho. A primeira coisa é a criação de valor para o cliente. Se eu, colaborador, estou sendo bem tratado, estou sendo valorizado, pode ter certeza que eu vou criar valores para atender o meu cliente. Além disso, tem outra questão de relacionada então às políticas de recursos humanos, que é a integridade, né? A integridade, a liderança visível. E aí é você liderar dependendo da situação. Você pode ser democrático, pode ser laissez-faire ou livre, ou até mesmo autoritário. Mas o gestor ele tem que saber em qual momento ele vai usar qual estilo para resolver determinada situação. Tem aqui também ainda, olha, o comprometimento com o desenvolvimento das pessoas e o melhoramento ou a melhoria contínua dos produtos e serviços. Então, uma empresa que ela trabalha de forma competitiva, ela vai verificar que esses aspectos são aspectos que faz com que a organização ela se torne diferenciada. Então, a liderança nesse processo, na parte, né, das políticas de recursos humanos, ela está justamente na questão, né, dos serviços, da valorização, da agregação de valor da empresa em relação aos serviços que ela pratica. Seja com a criação, né, de valores para o cliente, a integridade, a liderança visível, né, o comportamento ou o comprometimento com o desenvolvimento de pessoas e, por fim, né, as melhorias contínuas dos produtos e dos serviços quando eu tenho ali o colaborador responsável por estes aspectos. Bem, além disso, então, quando nós falamos de recursos humanos, quando nós falamos de políticas de recursos humanos, nada mais justo do que também nós falarmos a respeito do clima, a respeito da cultura organizacional. Porque neste aspecto, como nós podemos observar, cada indivíduo tem
né, o que os psicólogos eles chamam de personalidade. Cada um tem a sua personalidade, cada um tem o seu jeito de entendimento, cada um tem o seu jeito de fazer as coisas. E as diferenças no ambiente de trabalho, elas têm que ser levadas em consideração, né? Então, hoje, as organizações, elas procuram valorizar mais, né, aquelas pessoas que conseguem ser flexíveis no ambiente de trabalho. E neste aspecto, a personalidade de um indivíduo, ela é composta por um conjunto de traços, né, relativamente permanentes e estáveis. Quando aqui se diz que uma pessoa ela é inovadora, ou quando se diz que uma pessoa está muito tensa, ou quando a pessoa ela é conservadora, ou uma pessoa quando ela é cordial, significa dizer que ali ela já está mostrando, né, já definindo a sua personalidade neste aspecto. Então, neste aspecto, a pessoa ela consegue já, a partir daí, criar a sua identidade dentro da organização. E hoje, querendo ou não, as empresas elas querem quem? Que se destacam, não é verdade? Bem, e o que seria então, neste caso, né, a cultura? A cultura, ela exprime a diferença de organização. Ela é construída ao lado ou ao longo do tempo, né? Então, a cultura, ela não é construída rapidamente, ela é ao longo do tempo, porque quem são os fundadores dela? Então, elas seguem, né, alguns exemplos, algumas práticas adotadas, né, para elas conseguir construir o seu conceito, o seu termo do que vem a ser cultura. Então, olha, ela é constituída ao longo do tempo e passa a impregnar todas as práticas, conseguindo que todas as partes elas possam se unir, né, mesmo em momentos complexos, né, mesmo em momentos que parece que o vento não está levando para o lugar certo. Então, essa cultura organizacional, ela vai servir justamente para você analisar o presente e o passado. E a partir daí, então, contribuir para a permanência, né, da coesão da organização. E isso é uma forma de utilidade da cultura organizacional. Bem, aqui nós temos como a cultura ela fosse algo que eu queira atingir, tá? Então, a cultura organizacional ela vai representar como é que eu posso dizer? Ela vai representar as normas informais e que não são escritas também, porque aí é muito arriscado escrever algo que seja comprometedor, né? Além disso, essas informações, elas querendo ou não, elas orientam o comportamento do ser humano. Tipo, o que é aquilo que ele pode fazer, aquilo que não pode, aquilo que seria o ideal e não o ideal. Isso tudo no dia a dia, tá? A questão do alcance aí dos objetivos. É justamente nesse aspecto da cultura, né, que se verifica a respeito de quais atribuições do indivíduo dentro do ambiente de trabalho. Bem, a maioria das grandes organizações, elas possuem uma cultura dominante e diversos conjuntos de subculturas. O que seria essas subculturas? Seria, por exemplo, eu, como professora, fazendo parte dessa subcultura, tá? Então, a maioria dessas pessoas, elas se julgam, né, como se fizesse parte dessa subcultura. E uma cultura dominante, ela expressa os valores centrais, né, compartilhando aí aqueles que são maiores, né, com os membros da família ou as pessoas mais próximas. Bem, quanto à questão, né, o que os colaboradores, né, o que os funcionários eles aprendem
com a cultura da organização. E por que essa cultura ela é tão importante assim, né? Então, o que eles aprendem? E de que forma aprender sobre isso? Então, existem algumas técnicas para isso. E uma dessas técnicas é a reflexão. É você fazer ali o seu colaborador refletir sobre o que a empresa é e o que ela foi no passado e o que ela é hoje. No passado, a questão da saúde financeira e hoje, o que nós temos, né? Então, a história, os rituais, os símbolos, materiais e a linguagem são algumas dos exemplos que o funcionário ele pode aprender. E esses fatores básicos, então, já tem eles aqui, né? Que é a seleção, o recrutamento, o comportamento da alta administração e os métodos solicitados, que são aquelas pessoas ali que vão estar direto nessa área dos recursos humanos. Bem, agora falando um pouquinho a respeito do clima organizacional. Pois bem, ao falar então agora sobre o clima organizacional, o nome já indica mais ou menos clima. Qual é o clima? Qual é o ambiente em que aquele indivíduo ele está inserido e que vai proporcioná-lo um empenho na atividade, a motivação, né, na iniciativa, na criatividade. Então, o clima organizacional, ele também é muito importante dentro do ambiente de trabalho. E, querendo ou não, ele está meio que vinculado com essa área dos recursos humanos. Porque se eu recruto e seleciono aquelas pessoas que vão ao encontro da organização, eu consigo manter um clima no ambiente de trabalho respeitável, saudável, agradável, não é verdade? Então, para a gente definir aqui, né, entende-se que o clima organizacional ele possa ser um conjunto de propriedades mensuráveis do ambiente, então aquilo que eu consigo perceber, tá, desse ambiente de trabalho, percebido pelas pessoas que vivem e trabalham neste ambiente. Influencia nos comportamentos, na motivação, na produtividade do trabalho e também na satisfação das pessoas envolvidas na organização. Então vejam bem como essa questão do clima organizacional ele é importantíssimo para a organização. A partir do clima, o gestor ele consegue mensurar o ambiente de trabalho sobre a perspectiva não só da visão dele com os outros, dos outros com ele. Então ali já tem um indicador de como eu devo proceder, como eu devo melhorar com o meu comportamento. Além disso, querendo ou não, influencia esse comportamento. Por que influencia? Porque a partir de então, o colaborador ele vai ter que trabalhar conforme as normas, conforme os regulamentos, as instruções. Então, ele não pode agir da forma como ele quer. Então, se ele age da forma como ele quer, ele tem que assumir riscos. E dentro do agronegócio, riscos são altíssimos, né? Então, é algo assim que não compensa muito querer arriscar num aspecto desse, não. Então aqui, né, fala-se que influência no comportamento, nos comportamentos, na motivação, na propriedade do trabalho e também na satisfação das pessoas envolvidas na organização. Então, olha, comportamentos, tá? A motivação para realizar atividades, tudo isso está relacionado aos aspectos do clima organizacional. Bem, o clima, a gestão do clima organizacional, ela também leva em conta o fato de que canais de comunicação devem ser resolvidos e valorizados, porque uma conversa atravessada dá um prejuízo que vocês não têm nem noção. Então, com o intuito de promover mudanças, né, essas necessárias neste aspecto, é que se vivencia, né, a resistência dessa implementação de um clima organizacional que acolhedor, né, que faz com que as pessoas que estão ali naquele ambiente elas se sintam, né,
representadas ou elas se sintam como funcionárias daquela empresa. Bem, então neste aspecto, ações de intervenção, monitoramento e acompanhamento de melhorias são alguns dos resultados que o clima organizacional ele pode trazer como indicador. Então, se o ambiente de trabalho está muito carregado, ações de intervenções, né? Se eu quero acompanhar os resultados do colaborador, monitoramento e acompanhamento. Então, assim, são aspectos que antes não falavam tanto e hoje nós conseguimos tal discernimento. Então, através da pesquisa de clima organizacional, os colaboradores, então, eles passam a expressar, né, as suas opiniões quanto àquela situação. Também, eles, querendo ou não, acabam contribuindo para a melhoria do ambiente de trabalho e, consequentemente, fortalece isso, né, acaba, querendo ou não, fortalecer, né, o crescimento da organização. Então, esse papel de ir, né, dessa preocupação, isso é normal mesmo, né? Nós somos mães, nós sabemos disso. Mas este aspecto de você melhorar o seu ambiente de trabalho para que ele possa ser produtivo, para que ele possa ser, como é que eu posso dizer, trabalhado de uma forma em que a organização ela garanta eficiência, eficácia e efetividade, é o objetivo do clima organizacional. Então, através de pesquisa, é possível o colaborador identificar quais são ali as insatisfações, quais são as queixas do trabalhador, quais são as suas dores, e a partir daí a organização ela desenvolver alguma estratégia ou utilizar de alguma ferramenta que possa então resolver essa situação, resolver esse problema que está sendo ali apontado pelo trabalhador dentro do clima organizacional. Bem, quando então se faz uma pesquisa para saber justamente quais são essas queixas, quais são essas dores que os colaboradores eles têm em relação ali ao clima, uma das formas de buscar informações, ou melhor dizendo, já depois das informações terem sido coletadas, vem a parte aí do diagnóstico, a parte em que o gestor ele vai saber ali, de acordo com o que cada um revelou, ele vai saber, ele vai ter mais ou menos uma noção de como ele vai melhorar ou não, tá? Então, um dos diagnósticos relacionados ao clima organizacional é que ele pode potencializar, né, os processos fortes da organização, com base na apuração dos pontos fortes, né, da organização, podem-se ter ações específicas para a valorização e melhoria, tirando aí proveito dos seus benefícios. Pode também balizar programas de melhorias e aperfeiçoamento através de identificação de outros críticos. Então, eles podem também produzir resultados, né, que são aí oriundos das reais necessidades desses colaboradores. E quando isso acontece, quando esse diagnóstico acontece, isso gera uma sinergia entre a equipe. Essa atividade faz com que os colaboradores eles tenham a oportunidade de refletir sobre a sua realidade, sobre o seu comportamento, sobre as ações que ele vem desenvolvendo justamente para garantir, né, uma confiança, enfim. Então, obter a sinergia das lideranças significa dizer que o colaborador ele necessita estar andando, caminhando junto com a organização. Então, observa-se que a própria participação em pequenas ou em pesquisas já promove uma considerável elevação dos níveis de motivação dos colaboradores, com certeza, tá?
Bem, e além disso, né, obter a licença para as lideranças, né, também é outro aspecto que está dentro do diagnóstico. Não é que aqui o diagnóstico vai falar se você vai comprar isso dessa marca assim, esse assado, mas ela está indicando aqui o que é que você pode fazer para melhorar o clima organizacional. Então esta atividade ela vai fazer justamente nesse aspecto, né, o que é que a discrepância de ideia, né? E aí o que nós podemos observar é que a própria participação em empresas que promove uma considerável elevada comunicação de níveis de motivação entre colaboradores, ela será indicada para esses aspectos também. Assim como para obter sinergia de liderança. Então, a pessoa ela se capacitar neste aspecto. Né? Então, a apresentação dos resultados é uma ótima oportunidade de avaliação, de feedback, de retorno, porque você nunca vai errar assim, né? No seu entendimento. E quando a gente tem uma pessoa crítica que vá te corrigir, que vá, querendo ou não, fazer aquela adaptação na sua linguagem, isso é importantíssimo, tá? Isso aí não pode ser deixado de levar em consideração. Bem, pausamos esse vídeo aqui. No próximo vídeo, nós iremos falar sobre o recrutamento e seleção. Os tipos de recrutamento, que é o recrutamento interno e o recrutamento externo, e quais são, né, as ferramentas principais para selecionar aquele indivíduo talentoso para dentro da organização. E ao mesmo tempo, não é verdade, mantê-lo lá a partir dos benefícios que são adquiridos. Até